Olá, tudo bem? Mais uma vez aqui no nosso bate-papo. Hoje eu quero comentar a respeito daquela notícia da Blitz em São Paulo, onde uma desembargadora, já comentei o nome delas no site, não convém repetir o nome. Elas sabem quem elas são. A desembargadora é sua filha advogada e, e elas alegam que foram agredidas pelos policiais. Eu acho meio difícil de acreditar, mas a gente também não pode duvidar. É, Mas diante da filmagem que foi feita do celular, diante do que se tem de notícia, foi um subterfúgio utilizado para escapar do flagrante, né? Então eu penso assim, eu e você, nós somos parados numa blitz. Ah, não sou desembargador, não sou advogado, não vou ter as mesmas artimanhas, então eu vou perder minha carteira, como aconteceu com aquele ator da Globo, o Marcelo Novaes. Logo assim, alguns dias antes aconteceu exatamente a mesma coisa, pego numa blitz, perdeu a carteira por um ano, porque se recusou a fazer o teste do bafômetro. Ah, o que diz a lei? A lei é bem clara, a lei fala que você tem o direito de recusar fazer o teste, é um direito que te assiste. Porém, se você recusa a fazer o teste do bafômetro, automaticamente a sua carteira está suspensa por um ano, ponto final. Porque quem não deve não teme. É o que eu falei daquela vez que o Aécio Neves foi pego, eu falei a mesma coisa. Ninguém está acima da lei, nem ele como governador ou como senador da República, não interessa, não está acima da lei, a lei é para todo mundo. Então, ainda mais uma desembargadora, né, área jurídica, uma advogada, mesma coisa, tem conhecimento, sabe que a lei é clara. A lei ela não escolhe o que é. A lei é para o cidadão comum, ela é para o lixeiro, para o catador disso, para o motorista, para o pipoqueiro, mas a lei não é para advogado, a lei não é para polícia, não é para desembargador. Tá errado, entendeu? A senhora que o juramento está lá, eu coloquei no site, né, mudabrasil.org, para a senhora ler o juramento de novo, caso a senhora tenha esquecido. Não estou falando que a senhora esqueceu, mas se por um obséquio a senhora esqueceu o que a senhora jurou quando se formou em advogado, eu creio que a sua mãe é a mesma coisa, porque ela é desembargadora, então o juramento do advogado está lá. Dá uma olhadinha de novo, não custa ler, porque nem eu, nem uma das senhoras, ninguém está acima da lei. Todos são iguais perante a lei. Se a senhora não tinha nada a temer, era só fazer o teste do bafômetro. Ah, porque eu sou radicalmente contra. A senhora, quando renovou a sua carteira, ou quando aplicou pela carteira da primeira vez, no seu caso eu creio que já é renovação, até porque a lei é mais recente, ao assinar aquele documento, a senhora concorda com as regras postas. Regra posta. É tão simples, né? A regra está aí para quem todo mundo está sujeito tem que obedecer à lei. A senhora concordou com as regras. Então, o que lhe dá de privilégio para a senhora falar assim, eu não concordo com a regra, então eu não vou fazer. Peraí, eu também não concordo com um monte de coisa, mas a lei é lei. Eu tenho que obedecer à lei. E a senhora também, né? Pode ter o argumento que for. A gente, quando desvia o foco da atenção, que foi o que aconteceu ali, aquela confusão toda, e a filmagem está clara, a senhora chamando aquilo ali de uma palhaçada. E como eu coloquei lá no site, eu vou repetir para a senhora. E se fosse um acidente, a senhora tivesse. Não estou falando que a senhora estava embriagada, que não tem como provar, mas estou falando a senhora tivesse nas suas condições normais de direção e um carro viesse e atingisse o carro e machucasse ou chegasse até a matar uma das senhoras ou as duas. É, ou uma, no caso aqui, para poder caber a pergunta. E esse motorista que atingiu o carro da senhora tivesse embriagado. A senhora ia continuar com a mesma opinião, honestamente falando, honestamente respondendo, seja honesta. A senhora ia continuar com a mesma opinião que Blitz é uma palhaçada, que teste de uma fome é uma palhaçada, que a senhora se recusa? A senhora ia ter a mesma reação que a senhora teve quando foi a senhora, que pimenta nos olhos dos outros é refresco. Então faz o que eu falo, mas não faz o que eu faço?
Desculpa, mas a lei não é assim. A lei é para todo mundo. E se a senhora acha que a senhora está acima da lei, a senhora não devia exercer o cargo que a senhora exerce, porque a senhora está lá para fazer valer a lei, não fazer valer a vontade de alguns. Lei é para todos. Ela não escolhe raça, não escolhe cor, não escolhe condição social, nada, nem condição financeira, absolutamente nada. A lei ela é igual a todos e ela vale inclusive para a senhora. Quem não tem nada a temer, né, quem não tem nada que não deve, não teme. Quem não, só não tinha nada a temer, por que não fez o teste? E aliás, a senhora como desembargadora, que era passageira, tinha que ficar sentada dentro do carro. A lei tinha que ser alterada com urgência. Faça-se um adendo na lei, está lá explicando por que no site. mudabrasil.org. Lá fala qual que é a opinião. Vai você nos Estados Unidos quando a polícia te para, sai do carro para você ver o que acontece. Você é preso por desacato à autoridade. Você não pode sair do carro. Tem que desligar o motor e ficar quieto dentro do carro, motorista e passageiro. Ninguém pode abrir a porta do veículo. Você abriu a porta, o policial empunha a arma. É lei. Então altere-se a lei. Vocês fazem tanta coisa que às vezes copia e tem que copiar. O que é bom tem que ser copiado. O que está ruim, o que pode ser aprimorado, tem que ser aprimorado, aperfeiçoado. Não se pode falar, não vou aprimorar porque é lei de outro país, eu não quero copiar. Quem não quer copiar? Se não tem competência para fazer uma coisa melhor, tem uma coisa que está funcionando, copia o que está funcionando. Mas não alegar que criar esse subterfúgio, essa mudança de foco, para poder sair dirigindo embora como a senhora foi. Está errado. A senhora não está acima da lei. Ninguém está acima da lei. O policial está ali fazendo o serviço dele, altas horas da noite, trabalhando, enquanto a senhora está se divertindo. Está ali para proteger a senhora e a sua família contra esses malucos que dirigem bêbados. Então, respeita a lei. Ah, mas tomou só uma taça de vinho. Não foi, não estou de novo, não estou falando que a senhora tomou, estou só alegando. Tomou, não dirige. Sabe que a tolerância é zero, sabe que não pode, então não dirige. E se dirigir, já está sabendo das consequências dos seus atos. Ninguém aqui é criança. A senhora é uma magistrada, sua filha é uma magistrada, as duas. Mais a sua filha, porque é a que estava dirigindo o carro. E sendo magistrada, duas coisas. Devia ser um agravante em cima de vocês, porque o da motorista, porque primeiro porque sabe da lei. Segundo porque se recusou e ainda fez aquela confusão toda para poder sair dirigindo e não perder a carteira. Que a justiça vá atrás e casse a sua carteira, independente de estava alcoolizado ou não. Porque a senhora cometeu um crime. Quando a senhora se recusou, é um direito que a lei lhe faculta, mas a lei lhe faculta recusa, mas ela, ao mesmo tempo que ela lhe faculta a recusa, ela lhe impõe a suspensão por 12 meses da sua carteira. E lá também está a resposta da sua pergunta. O senhor sabe com quem o senhor está falando? A resposta está lá. Dá uma olhadinha no site, mudabrasil.org. Tá, a resposta ela é perfeita para quem faz esse tipo de pergunta idiota, que foi um caso da pergunta que foi feita. O senhor sabe com quem o senhor está falando? Não vou nem responder. Entra no site e vê lá. Tem um vídeo, quem não quiser perder tempo lendo, porque às vezes também não gosta muito de ler, porque quem não conhece a lei, às vezes, certas determinadas leis, é porque não gosta de ler. Se não gosta de ler, está lá o vídeo. Assiste o vídeo que responde a sua pergunta com quem só está falando, se você sabe com quem só está falando. O policial está ali fazendo o trabalho dele, só tinha que bater palma, aplaudir, porque a polícia está fazendo o serviço dela. E não fazer isso que a senhora fez, fazer esse escarcéu, todo esse papelão todo, desrespeitando a lei, ainda falar que aquilo é uma palhaçada. Palhaçada porque ninguém atingiu o carro da senhora embriagado, que se fosse ao contrário, a senhora na posição que tentaria processando e exigindo isso, exigindo aquilo, como está falando que vai acontecer, contra o policial que está ali fazendo o serviço dele. Ele não está ali porque ele quer, não, ele está ali porque é a obrigação dele, é o trabalho, é para isso que ele é pago. Para isso que o meu imposto, o seu imposto, paga o salário dele, para ele fazer o serviço dele. E aí a hora que vai fazer, vem uma pessoa como a senhora e fala que aquilo é uma palhaçada. É desacato à autoridade, mais um crime. Pensa a respeito. Muda Brasil. Tá precisando, porque ninguém está acima da lei. Lembra bem disso. Nem eu, nem a senhora, nem ninguém. Nem o policial. Lembra bem, ninguém. Muda Brasil. Boa sorte a nós todos. Obrigado por assistir.